Senhor. Amém? Então vamos para o tema da palavra de hoje, Deus de oportunidades. Repita comigo, Deus de oportunidades. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que abaixa um pouquinho o meu aqui, Juan, por favor. Acho que está muito alto. Som. Melhorou? Melhorou, né? Deus de oportunidades. Vamos acompanhar comigo no quadro Efésios capítulo 5, versos 16 e 17. Efésios capítulo 5, versos 16 e 17. Diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Os dias são maus. Repita comigo. Porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que esse versículo está dizendo para nós hoje? É que nós devemos aproveitar, ter sabedoria nas oportunidades que Deus nos dá. Por quê? Porque os dias são maus. O inimigo vai se levantar durante muitos dias durante esse ano. As circunstâncias, por muitas vezes, não irá cooperar para que você alcance o objetivo, o alvo, os planos, os sonhos que você tem. E nós precisamos compreender que, diante de todas essas adversidades, nós precisamos ter sabedoria. Quando a palavra está dizendo aqui, não sejamos insensatos, ao contrário de insensatos é ser sábio. Repita comigo, ser sábio. Ser sensato para tomar atitudes, decisões, para aproveitar com sabedoria a oportunidade que Deus está nos dando. Por exemplo, hoje, nós que estamos aqui, nós estamos aproveitando a oportunidade que Deus nos deu de estar aqui adorando Ele em família, em comunhão. Estou vendo aqui cada vez mais essa igreja, eu amo essa igreja. Não é porque nós que estamos aqui não, mas essa igreja cada dia está se tornando mais família, sim ou não? Porque, a família do Mateus está aqui, agora o Maurício com a Fabiana, prazer revê-los, saudade, né, faz tempo, né, de revê-los, e estou com saudade do Paulo também, né, faz tempo que eu não vejo ele. Então, assim, família, minha família está aqui, a Priscila com a família, enfim, todos aqui, então está se tornando família. Então, é uma das oportunidades que Deus nos deu agora no primeiro domingo do ano, de estar reunidos em família, e adorar, colocar Ele em primeiro lugar, fazer com que todas as coisas se rendam diante do senhorio dEle, sim ou não? Então acompanhe comigo, é importante que venhamos entender a vontade de Deus para aproveitarmos a oportunidade que Ele nos dá, para satisfazer a sua vontade, e é nesse lugar que somos transformados, cheios e plenos, porque estaremos vivendo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Esses dias eu fiz um vídeo, meditando na palavra do Senhor, sobre o que Ele queria para nós durante esse ano, e aí Deus falou muito ao meu coração sobre as oportunidades que Ele vai nos dar. E aí quando eu fiz no vídeo eu falo assim, quando a gente ouve, né? Nossa, Deus vai me dar oportunidades. Logo que a gente pensa é o quê? Deus vai nos dar oportunidade para satisfazer a nossa vontade, sim ou não? Então, logo pensa o quê? A vontade que eu tenho de ter um carro novo, Deus então vai me dar oportunidade, sim ou não? Nós pensamos nisso, não é verdade? A casa que eu tanto sonhei, então agora eu vou ter a oportunidade de conquistar em 2025, sim ou não? Nós pensamos muito sobre isso, nós pensamos muito sobre coisas materiais, e isso é natural do ser humano. A nossa natureza quer satisfazer a nossa carne, a nossa alma, diante daquilo que os nossos olhos veem. Então, se eu vejo uma família, por exemplo, nós temos aqui adolescentes, ele vê, olhando para trás, olha para trás, vocês adolescentes. Vocês olham para trás e vê o quê? Famílias bem-sucedidas e abençoadas, diz amém? Então, é natural que esses adolescentes olhem para nós e fala, eu quero ter uma família abençoada e uma família próspera também, sim ou não? Então logo nós pensamos o quê? Que Deus vai dar a oportunidade, então, de eu arrumar um marido bem-sucedido, arrumar uma esposa bem-sucedida. Mas tudo isso tem a ver com bens materiais. E bens materiais, a palavra diz lá em Mateus 6 que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, logo quando nós entendemos sobre a oportunidade que Deus vai nos dar, não está ligado a bens materiais, não está ligado a marido, não está ligado a esposa, não está ligado a uma faculdade, não está ligado a bens materiais, mas é a oportunidade de cumprir a vontade dEle. É a oportunidade de satisfazer o desejo do coração dEle. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes
de eu aceitar a Jesus ou conhecer a Jesus, talvez você esteja aqui, já fez esse ato também, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você se via capaz de satisfazer a vontade de Deus, sim ou não? Eu, sem conhecer a Deus, eu era incapaz de satisfazer a vontade dele. Porque como que eu vou satisfazer a vontade daquele da qual eu não conheço? Não tem como, eu não sei a vontade dele, então eu não vou estar satisfazendo ele. Concorda comigo, sim ou não? Então, a partir do momento que eu reconheci Jesus na minha vida, então eu me aprimorei, me desenvolvi, a cada dia quero cada vez mais me aprimorar e ir mais fundo, a conhecer a vontade de Deus para mim. Porque a vontade do ser humano, mais uma vez falando, a vontade do ser humano, tem um lugar que diz até assim, que é um sonho americano. O sonho americano é o quê? É você crescer, ter uma boa profissão, ser bem-sucedido, ter uma casa, uma família, um carro e um cachorro. Mas isso é para todo mundo, sim ou não? Então, se eu já fiz essa pergunta aqui. Antes de eu me converter, ou você conhece pessoas que não são convertidas, que não conhecem Jesus, mas que têm essas coisas, sim ou não? Sim. Então, qual a diferença de Deus, a oportunidade de Deus? Qual a diferença da vontade de Deus? Sendo que tem gente que não conhece a Deus, mas também tem todas essas coisas. E é nisso que que eu quero meditar nessa noite. É saber o que realmente Deus quer para mim, o que Deus tem para mim, além dessas coisas. Porque essas coisas Deus já declarou sobre a minha vida. Eu já vou conquistar, eu já vou ter. Eu tenho minha família bem-sucedida, estruturada, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho carro. Tenho todas essas coisas, então peraí, então acabou por aqui? Acabou por aqui, então tudo aquilo que Deus tinha para mim, já deu, então agora eu posso morrer? Sim ou não? Vocês não acham que existe coisas além das coisas que nós vemos aqui nessa terra? E aí aqui sim, que entra a questão da oportunidade que Deus nos dá, ou Deus dá oportunidade, porque Ele vai nos dar cada dia mais a oportunidade de satisfazer a vontade do seu coração, de satisfazer o desejo do seu coração. E é nisso que nós precisamos nos aprofundar, saber realmente o que Deus tem para cada um de nós para o ano de 2025. Quem quer acertar o alvo aqui em 2025 diz amém? Então, para acertar o alvo de Deus e não o meu ou o seu, nós precisamos saber qual que é a vontade dele, qual é o alvo dele. Você já fez essa oração no começo do ano? Fala assim: Senhor, antes de pedir, o ano passado, né, nos últimos 15 dias, aqui na igreja nós fizemos isso. Nós não pedimos nada, não oramos em relação a pedir alguma coisa, mas sim nos aprimoramos em conhecer a vontade de Deus. Quem fez aqui diz amém? 1, 2, 3... Nós meditamos em alguns versículos para conhecer a vontade de Deus, e só depois de conhecer a vontade de Deus é que nós íamos colocar os nossos alvos e objetivos. Por isso que você está recebendo hoje esse livrinho de lista de alvos e também o livrinho de consagrando os seus alvos. E nós vamos no decorrer da mensagem falar sobre isso. Porque antes de pedir, pelo menos antes de eu conhecer a Jesus e me converter, o que acontecia? Chegava a virada do ano, todo mundo faz isso, né? Virada do ano, eu não procurava saber qual que era a vontade de Deus. Como eu já disse, eu nem conhecia Ele. Então eu só falava, para esse ano, eu quero engordar tanto quilo, ou eu quero emagrecer tanto quilo. Esse ano eu quero fazer uma viagem, esse ano eu quero. Sim ou não? Aí as coisas aconteciam do jeito que você queria. Chegava no final do ano, você estava frustrado, sim ou não? Mas a frustração significa proteção. Repita comigo. Proteção. A frustração, por muitas vezes, vem escondida de uma proteção de Deus. Por quê? Porque se você conquistasse aquilo que você tanto queria, com certeza isso ia te dar mais dor de cabeça do que realmente bênção. Por quê? Porque não era da vontade de Deus. É da nossa vontade. E por muitas vezes a gente quer algumas coisas sem saber se aquilo ali é bom para nós, sim ou não. E nós vamos ver isso, exatamente o que está escrito em Lucas capítulo 13, versos 6 e 9. Lucas capítulo 13, verso do 6 ao 9, diz assim: Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Nós vamos detalhar esse versículo aqui, porque por muitas vezes a gente lê ele e não percebe alguns detalhes. E é sobre o detalhe que Deus quer falar conosco nessa noite, amém?
Olha aqui o que está dizendo. Jesus então está ali contando uma parábola para os seus discípulos. E aí ele diz, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Olha só aqui o detalhe. Quando a gente não presta atenção, a gente só lê. Ele tinha uma figueira plantada no lugar que era de videira. Ele tinha uma planta, a minha mãe gosta de planta, eu já percebi que o Mateus também gosta, né, Mateus, de planta? Converso com a minha mãe sobre isso. E aí, o que acontece? Nós já vemos aqui que Deus está falando o quê? Que existia uma figueira plantada no lugar que aparentemente é errado. Mas a figueira, nós vamos ver no decorrer da mensagem, que a figueira não estava plantada no lugar errado. Mas ela estava no lugar que era da videira. E aí ele continua dizendo, este homem foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Verso 8, respondeu o homem, Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei, e se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não der, então corte-a. O que nós vemos aqui? Alguns aspectos que nós vamos abordar de forma mais intensa e mais profunda, dizendo o quê? Primeiro, a figueira não está no lugar correto, a figueira não está no lugar que ela deveria estar. Uma figueira deveria ser plantada ao lado de outras figueiras, sim ou não? Os nutrientes que ela vai receber é diferente dos nutrientes da videira. William, o que você está querendo dizer? Que por muitas vezes aquilo que é bom para o outro não é bom para você. Por muitas vezes aquilo que é bom para mim não é bom para você. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus para nós? Não, eu preciso conhecer primeiramente a vontade de Deus para mim. Não é porque fulano, bertano ou ciclano fez e deu certo que para mim também vai dar certo. Nós precisamos entender qual que é o propósito de Deus para mim. Talvez, eu brinco muito, que no começo da minha conversão, meu irmão também, pouco tempo de diferença de conversão, e eu lembro que ele não tinha problema de faltar em culto. Meu irmão, ele tinha, domingão é dia de jogar bola, então eu vou jogar bola, e ficava no campo até tal hora, e quando voltava já tinha passado o horário do culto, e eu tinha ido para o culto e tal, e aí eu ficava meio que assim com Deus, eu falava, Deus, meu irmão não vai jogar bola, não vai para o culto, chega na segunda-feira, está tudo bem, está tudo certo, você olha para ele, está sorrindo, está tudo, e eu, quando está chegando perto da hora do culto, se eu não for para o culto, me dá uma angústia, se eu decidir não ir para o culto, já começo a passar mal, é uma coisa que não consigo entender, e quando eu não vou para o culto na segunda-feira, não estou legal, não estou bem, estou irritado, e eu falei, Deus, por que essas coisas? Aí Deus falou no meu coração, porque o que eu tenho para ele é uma coisa e o que eu tenho para você é outra coisa. O momento dele é esse, o momento seu é outro. Então aquilo que dá certo para um não vai dar certo para outro, e às vezes o que dá certo para o outro não vai dar certo para um. Nós precisamos saber o que Deus tem para nós. Então, para nós acertar o alvo no ano de 2025, o que nós devemos fazer? Nos aprofundar no Senhor e falar, Senhor, antes que eu decida ou eu fale, eu quero saber se o Senhor quer também. Eu quero saber se o que tem para mim esse ano é bom, é perfeito e agradável, mas o que é? Nós precisamos alinhar as nossas vontades, os nossos desejos com a vontade de Deus. Nós precisamos alinhar os nossos desejos, os nossos sonhos com a vontade de Deus. E nós precisamos aqui, podemos fazer 2 apontamentos nessa parábola. A figueira estava no lugar errado e precisava de mais atenção. Às vezes, por nós estarmos no lugar errado, e o lugar errado aqui, entenda, que eu falei no começo, não é que a figueira estava no lugar errado, mas ela estava no lugar específico da qual ela precisaria de mais atenção. E aí o que acontece? Se Deus está falando que Ele mesmo colocou essa figueira no lugar de videira, então Deus errou? Não dá a sensação que Deus errou, sim ou não? Porque se Ele sabia que era figueira, Ele sabe quem eu sou, sabe quem você é, sim ou não? E coloca você, entre aspas, no lugar errado, você vai virar para Ele e falar, Deus, tá de brincadeira, né, Deus? 3 anos eu aqui, e aqui fazendo um gancho, depois eu vou ministrar sobre isso, nós vamos fazer o nosso aniversário de 3 anos em fevereiro agora, então nós estamos iniciando o 4º ano, e o 4º ano como igreja é exatamente isso, o momento em que o Espírito Santo agora vai adubar, e eu vou chegar nesse ponto, vai preparar, vai
nos instruir, vai nos levar a níveis mais profundos, mas deixa mais para frente isso. Mas, nesse terceiro, o que nós estamos falando aqui é que Deus não erra, sim ou não? Então ele não plantou a figueira no lugar errado. Aparentemente, quando a gente lê isso, a gente fala, não, essa figueira está no lugar errado. Não, pelo contrário, essa figueira é única. Você está plantado no lugar que aparentemente não é para você. Às vezes você está plantado no lugar que aparentemente as coisas estão mais difíceis. Ei, mas deixa eu falar, Deus não se enganou. Ele te colocou lá porque Ele sabe do seu potencial, diz amém? Ele te colocou lá, o que precisa mais agora é de atenção. Mas esse homem que representa, que cuidava da vinha, ele só simplesmente colocou a figueira lá. E deixou, regou, trabalhou, não dando atenção específica para ela, mas sim cuidando de todo o terreno, de toda aquela plantação. Então o que aconteceu? As videiras todas cresceram, ficaram muito bonitas e a figueira foi sufocada. E por muitas vezes nós sentimos assim, sim ou não? As coisas muitas vezes crescem ao nosso redor e nós nos sentimos sufocados, sem alternativa, sem saída de crescer, de dar os nossos frutos, sim ou não? E aí o que acontece? Então esse homem que é Deus chega e fala, eu não me enganei, eu plantei ela no lugar certo. Por outro lado, vocês dois que precisam se resolver. Por outro lado, o que ele está falando? É você, agricultor, cuidador da vinha, e a figueira. Vocês dois que precisam se resolver. Porque eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz. Eu plantei ela num lugar difícil. Aleluia, Jesus. Eu plantei ela num lugar difícil. Eu plantei ela num lugar que precisaria de mais atenção. Eu plantei ela num lugar que ela precisaria de nutrientes diferente do que as pessoas que estão ao redor dela estavam recebendo. Então, agora quando esse homem fala, durante 3 anos eu vim buscar fruto. Durante 3 anos, aí deixa eu falar uma coisa para você, durante 3 anos, eu não sei em qual área da sua vida, pode ser que Deus está falando com você nessa noite. Durante 3 anos ele foi, olhou para você e esperou algum tipo de fruto. E esse fruto não apareceu. Esse fruto, então, ele está chegando para você e fala, vou dar um exemplo aqui, tá? Aleluia, Jesus. Por exemplo, Ele te chamou, Ele te separou. Talvez você estava igual nós louvamos aqui, nós vamos chegar nesse versículo. Talvez você estava igual uma mulher que estava ali à beira do poço, satisfazendo os seus desejos, as suas vontades em outras coisas. E nós vamos falar sobre isso. E aí Jesus então chega para você e te dá a água da vida. Te dá a água, a verdadeira vida. E aí depois de 3 anos, entenda que durante 3 anos, ele chega para você e fala, o que você fez com a água da vida que eu te dei? Faz sentido para você, sim ou não? E aí cadê o resultado da água da vida? Estou dando esse exemplo aqui da parábola. É como se Deus estivesse falando, eu fiz algo para você, talvez Ele te abençoou financeiramente, talvez Ele te deu um marido, uma esposa, te deu algo especial, que você entendeu que era de Deus, sim ou não? Quem aqui já recebeu algo que tem certeza que é de Deus? Independente de ser material ou espiritual, mas você tem certeza que você recebeu de Deus. Todos nós já recebemos isso, sim ou não? E aí Deus falando agora, tá? E o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Faz sentido para você, sim ou não? Durante 3 anos ele está falando, eu já te abençoei, eu já fiz. E o que você fez com aquilo que eu te entreguei? É ele questionando a figueira, falando, figueira, eu te coloquei no lugar, eu sei que era difícil, mas você devia ter criado raízes profundas, você não deveria ter ficado esperando pelos nutrientes da videira, das pessoas que estão ao seu redor. Você devia ir a níveis mais profundos e buscar exatamente aquilo que você precisa para que você viesse a dar fruto. E por muitas vezes nós estamos assim diante de Deus. Deus nos deu algo tão bonito, tão lindo, tão precioso, tão maravilhoso, e aí Ele requer de nós e olha e fala assim, e aí, o que você fez com isso que eu te entreguei? Eu vou falar uma coisa aqui só, que Deus entregou para todos nós, sabe o que Ele entregou? O amor dEle na cruz do Calvário por mim e por você. Ele entregou o seu Filho, e o que nós temos feito com esse amor? O que nós temos feito com esse sangue que foi derramado por mim e por você? Faz sentido sim ou não? Então nós precisamos entender que Deus nos entrega algo, mas Ele não quer nada de volta, mas Ele quer ver o fruto daquilo que Ele te entregou. E Ele continua essa conversa com
A pessoa que estava responsável para cuidar da vinha. E essa pessoa representa o Espírito Santo. Repita comigo, o Espírito Santo. Essa pessoa representada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo agora responde. Aleluia. O Espírito Santo agora responde ao Senhor dizendo, com outras palavras, deixa comigo. Deixa comigo, porque se até agora ele não deu resultado, se até agora a figueira não deu fruto, me dá mais um ano. Repita comigo, me dá mais um ano. O Senhor nessa noite está te dando mais um ano, está te dando a oportunidade de satisfazer a vontade dEle, que é comer do seu fruto. É Ele olhar para você e ver que valeu a pena o que Ele fez, sim ou não? Então se você está entendendo, dá um glória a Deus, um amém aí, aleluia. Ele está dizendo o quê? Ei, eu quero só simplesmente o resultado daquilo que eu fiz por você, eu quero ver que valeu a pena. E aí então ele olha para nós e não colhi fruto. Aí o Espírito Santo entra no meio. O Espírito Santo fala, ele até agora ele não entendeu ainda, vamos dizer assim, ele não entendeu o que estava acontecendo. Durante esses 3 anos a figueira não entendeu. Mas agora deixa comigo, porque agora, durante 1 ano, a Bíblia nos diz que ele fala assim, eu vou cavar ao redor. O que significa cavar ao redor? Eu vou primeiramente proteger ele de tudo que pode atrapalhar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Eu vou cavar, o Espírito Santo está dizendo, Senhor, deixa comigo agora, porque ele estava meio atrapalhado aqui, ele estava recebendo um monte de coisa que não era. Mas agora eu estou entrando na circunstância e vou agora cavar, vou fazer a volta, vou envolvê-lo ele agora, vou fazer profundidade, repita comigo, profundidade. Eu vou cavar fundo, eu vou trazer profundidade agora, para ponto que as outras coisas externas não venham chegar a tocar nele. E aí ele diz, e vou adubá-lo, repita comigo, adubá-lo. Está dizendo o quê? Eu vou dar agora os nutrientes certo, os nutrientes que ele precisa para crescer e florescer e dar fruto. O que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite é, agora se vocês assim permitir, eu estou dando a oportunidade de vocês crescerem, desenvolver e apresentar os vossos frutos diante daquilo que Deus fez para cada um de vocês. Eu vou fazer o quê? Eu vou proteger vocês. Eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês. Se vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu serei achado de vós e vou trazer tudo à tona, tudo aquilo que vocês precisam, os nutrientes necessários. Ele está dizendo o quê? Se você ir mais fundo, entenda aqui, o cavar é do Espírito Santo, mas ir à profundidade com as raízes é eu e você. O Espírito Santo vai abrir o caminho, mas as raízes, quem vai deixar mais profunda somos nós. Nós precisamos ir mais fundo. Ele vai dar o caminho. E depois, quando a gente começar a ir mais fundo, aí você vai receber. Palavra de Deus, oportunidade de Deus. E a níveis mais longe, você vai ver que tudo vai se tornar possível. Tudo aquilo que estava retido até agora, receba essa palavra profética. Tudo aquilo que foi paralisado durante esses 3 anos, esse ano, se você ir a níveis mais profundos, vai acontecer, diz amém. Porque é o Espírito Santo que está dizendo, deixa comigo agora, porque eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou fazer tudo aquilo que for necessário. E se depois desse ano, ele não dar fruto, aí sim, pode cortar. O cortar aqui não é lançar fora. O cortar aqui não é descartar. O cortar aqui quer dizer, Senhor, ele ainda não entendeu. Faz sentido, sim ou não? Porque Deus não lança ninguém fora. Deus não descarta ninguém. O que vai acontecer? Ele não entendeu ainda, por isso que ele ainda não deu fruto. Mas nós vamos dar fruto esse ano, diz amém. Aleluia, Jesus. Podemos fazer 2 apontamentos, Deus. E aí o segundo é, o homem para com seus alvos. Isso significa o quê? Somos eu e você para os nossos alvos, para os nossos sonhos, para os nossos planos, para o propósito que Deus tem para nós. Quem aqui sabe o que Deus tem para você, sim ou não? Então, se você não sabe, hoje nós vamos descobrir aqui, em nome de Jesus. Você vai abrir seu coração e Deus vai revelar para você, amém? Mas nós precisamos, quando você preencher, e aí por isso que está aí na sua mão, um livro chamado Lista de Alvos,
você vai preencher, e aí nesse livro está lá a área espiritual, ministerial, saúde, finanças, tem várias opções aí para você preencher os seus alvos diante de cada área. Só que, quando você, e no outro livro você vai ver que tem aí, consagrando os meus alvos. Por isso são 2 livros diferentes, um é a lista de alvos, e o outro é consagrando os meus alvos. Isso significa o quê? Que da mesma forma que o Espírito Santo vai fazer para você na sua vida, você tem que aplicar a mesma energia, o mesmo amor, o mesmo encargo nos seus sonhos, nos seus planos, no seu propósito. No propósito que Deus tem para você. Quantas pessoas eu conheço que falam assim, eu tenho um chamado? Quantas pessoas eu conheço que falam assim, eu tenho um propósito maravilhoso na minha vida? E aí eu pergunto, mas você está fazendo o que com ele? Aí fica, o ponto de interrogação. Porque se você tem um chamado, se você tem um propósito, então o que você está fazendo com ele? Ah, mas eu tenho um chamado, vou dar um exemplo aqui, eu tenho um chamado que eu vou ser um pastor, eu tenho um chamado que eu vou ser líder, eu tenho um chamado que eu vou ser um empresário bem-sucedido e vou abençoar a igreja, abençoar o ministério, enfim, Deus já falou ao meu coração que eu vou ser um grande empresário e vou sustentar a obra dele, não sei. Cada um tem um chamado, e entenda aqui, e nem todo chamado, entenda aqui, nem todo chamado é para pastor, tá? Nem todo chamado é para líder. Você pode ser chamado para ser um grande empresário, sim ou não? Você pode ser chamado para ser excelente naquilo que você já faz, e isso que você faz fazendo com excelência, você vai expressar a Deus. E as pessoas vão se render a Deus diante daquilo que você faz de melhor. Então, quando eu falo que todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, e você que já entende isso, eu te pergunto, o que você está fazendo com o seu chamado e o seu propósito? Como eu já disse, tem pessoas que eu converso e falam assim, eu tenho um chamado, qual é o seu chamado? Chamado para ser pastor. Amém. Ah, mas eu sei que eu sou novo agora, tenho, 20 e poucos anos, e geralmente os pastores têm acima de 40, 45, 60, então, o que acontece? Eu vou deixar para viver intensamente isso mais para frente. Vocês conhecem gente assim, sim ou não? E aí, o que acontece? Não estuda a palavra, não ora, não frequenta a igreja, não tem comunhão com os irmãos. Aí eu falo assim, você tem um chamado, você tem um propósito, o que você está fazendo com ele? Você não sabe se vai ser com 40, 50 ou se vai ser daqui 3 anos. O importante é que você comece a fazer a partir do momento que você tem revelação do desejo que Deus tem para você. Sim ou não? A gente não sabe. Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Mal ele imaginava que daqui a alguns anos ele iria se tornar rei. Mas ele estava fazendo o que ele tinha que fazer naquele tempo. Ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Depois ele se tornou o quê? Um grande rei de um povo. Então eu quero dizer para você, se você tem revelação daquilo que Deus tem para você, não espere para amanhã. Aproveita a oportunidade e começa a fazer hoje, diz amém. Empenha, coloca as coisas em prática, da mesma forma que o Espírito Santo. Você é único, você está no lugar estratégico, vai receber tudo o que for necessário para se desenvolver. Não é porque as coisas ao seu redor não condiz com a sua realidade que você está no lugar errado. Não, pelo contrário. Quanto mais já tinha uma conversa, né, não sei hoje, né? Hoje tá meio mudado as coisas. Mas na minha época tinha assim, na época que a gente queria namorar, né? Queria conhecer a namorada, a noiva, né? A gente costuma dizer assim, aquela menina é difícil, sim ou não? Sei quem já, até alguns irmãos aqui que é da minha idade sabem do que eu estou falando, né? A gente falava assim, não, aquela menina é difícil. Quando chegava um amigo então perto da gente que falava assim, mano, nossa, olha aquela menina ali, mó bonita, a gente já falava, vixe, aquela ali vai ter que ralar, porque é difícil. Sim ou não? Mas o que a gente falava também? Tudo aquilo que é mais difícil é mais gostoso. Tudo aquilo que é mais difícil tem mais valor. Então você não está mais no lugar errado. Às vezes as coisas parecem que está difícil, mas quanto mais difícil, mais valoroso vai ser, diz amém. Quanto mais difícil, mais valor. Eu ouvi uma frase, acho que foi numa célula, que um de nós, não lembro quem foi, não foi eu, que falou assim, quanto mais demora, é o capricho de Deus deixando mais perfeito. O tempo da espera é Deus trabalhando para te entregar algo perfeito. Aleluia. Próximo.
É extremamente importante se organizar e planejar o momento certo. Olha o relato de uma mulher que se organizou porque sabia das suas condições. Acompanhem comigo João capítulo 4, verso 5 e 7. João capítulo 4, versos 5 e 7. Diz assim: Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Repita comigo, meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Aqui nós estamos falando da passagem conhecida como a passagem da mulher samaritana. A mulher samaritana, então, ela precisava tirar água no poço. E aonde Jesus estava passando, se você ler depois o texto de João capítulo 4, você vai entender que Jesus estava indo por um caminho da qual ele não deveria ir. Jesus, ele precisava ir para Galiléia, ele tinha outro caminho para ir, mas ele fala com seus discípulos: nós vamos passar por Samaria. O que é a terra de Samaria? Terra de Samaria era um lugar onde os judeus não reconheciam aquele povo de Samaria como também adoradores do Senhor. Então, até hoje, há uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Então, o que isso quer dizer? Que Jesus estava no lugar que não era para ele estar. Jesus foi a um lugar que naturalmente um judeu jamais estaria. Mas Jesus vai para esse lugar. E ali ele para num poço. E quando ele para no poço, os discípulos falam: estamos com fome, estamos caminhando já há um tempo, vamos procurar coisa para comer. Jesus fala: então vai lá para a cidade, eu vou ficar aqui sozinho. Nisso vem uma mulher samaritana. E essa mulher, por isso que a Bíblia faz questão de dizer que era meio-dia. Por que era meio-dia? E o tópico é: precisamos nos organizar e planejar de acordo com a nossa realidade. E então a oportunidade aparece. Aleluia. Essa mulher, então, ela tinha alguns problemas. Ela tinha algumas coisas que impediam ela de ir a qualquer momento buscar água. Por quê? Porque ela era uma mulher mal vista na cidade. Ela era uma mulher que já tinha tido alguns maridos. Era uma mulher a qual homens e mulheres não gostavam de andar junto com ela. Então ela, sabendo da sua realidade, ela sabia que ao meio-dia ela precisava suprir a sua necessidade, sim ou não? Ela precisava pegar água para beber, para tomar banho, para cozinhar, ela precisava. Só que ela não podia ir junto com todo mundo. Então o que ela planejou? Todo dia, ela sabia que meio-dia era a hora mais quente do dia. Ela falava, então, essa hora, ela se organizava. Por quê? Porque essa hora não vai ter ninguém junto ao poço. Porque é a hora mais quente do dia. E ninguém quer ficar torrado, ninguém quer ficar queimado, ninguém quer ficar mais pretinho assim. Né? Então, ela falou, então eu vou ao meio-dia. E quando ela vai então ao meio-dia, ela se planeja para ir sozinha, para que ninguém visse ela pega o seu cântaro. Ela pega então, ela se planejou em relação ao horário, ela se organizou para aquilo que ela precisava para matar a sua sede, que era o quê? O cântaro. Ela pegou então isso e foi em direção ao poço. Então quando você se organiza e planeja as suas coisas, o que acontece? A oportunidade está lá esperando você. Quando ela chega no lugar para saciar a sua necessidade, quem que está lá? Jesus, sentado, esperando ela. E aí, então, é esse o diálogo que começa. Fala assim, Jesus chega para ela e fala, mulher, me dá um pouquinho de água. Jesus está sem o cântaro. Jesus não tem com que pegar água no poço. Então ele vê essa mulher chegando e simplesmente começa um diálogo assim. Por favor, um diálogo normal. Me dê um pouquinho de água. Sim ou não? Normal. Parece que nada vai acontecer ali. Só que essa mulher já começa. Por que você está pedindo água para mim? Olha como que às vezes a gente confronta a oportunidade que Deus está nos dando. Essa mulher chega e fala assim, por que você está pedindo água para mim? Você não é judeu? Eu não sou mulher samaritana? Não era nem para você estar aqui e muito mais pedindo água para mim. Com outras palavras, se você ler o texto, é isso que ela está falando para ele. Jesus,
Você está doido? Não é nem que você está aqui, você nem gosta da gente. E ainda vai pedir favor para mim? Jesus fala, mulher, você não sabe o que está acontecendo aqui. Porque se você soubesse, verso 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido a ele, e ele teria te dado água da vida. Olha como por muitas vezes a gente se apresenta diante da oportunidade de ser tocado e transformado por Jesus. Às vezes a oportunidade para mudar a nossa vida, mudar a nossa história está diante de nós, e nós, por causa de trajetórias do passado, frustrações do passado, nos deparando com a oportunidade, e ao invés de receber a oportunidade, nós vamos e a confrontamos. Por quê? Por causa do passado. Às vezes por causa das frustrações dos seus pais. É isso que está acontecendo aqui. Essa mulher estava vivendo agora uma realidade que ela particularmente não causou. Os ancestrais dela que tinham criado essa rixa entre os judeus e samaritanos. Então ela colocou isso diante da oportunidade. Então ela começa a dizer, não é para você estar aqui. E Jesus responde, eu sou a oportunidade. Com outras palavras está dizendo, você quer mudar de vida? Eu sou a oportunidade. Se você soubesse quem está aqui, que é a oportunidade que está aparecendo para você diante do sol da meio-dia, porque eu sabia que você ia estar aqui a meio-dia, eu sabia que você ia estar aqui sozinho, eu estou te dando a oportunidade de mudar de vida e mudar totalmente a história da sua vida e da sua casa. Aí ela responde, então, Senhor, eu quero beber dessa água, com outras palavras. Ela diz, essa água eu quero. Jesus então termina o diálogo com ela, vocês vão entender aqui no texto depois, ele dá essa água para ela, e essa mulher agora, lembra o louvor que nós cantamos aqui? Dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. É sobre isso, não precisarei aqui voltar, para minha sede saciar. O quê? Uma vez que eu já ouvi o seu falar. Jesus então fala para ela, mulher, vá lá e chama seu marido. Essa mulher responde, não tenho marido. Jesus falou, agora sim, falou a verdade. O que Deus requer de nós? Ele quer a verdade do nosso coração. O que Deus quer? É a verdade, é expor a verdade. Quando ele fala para ela, ei mulher, chama lá seu marido. Ela fala, não tenho marido. Aí Jesus responde, pois disse bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é seu. Jesus está falando, é isso que eu queria ouvir, é a verdade. E porque você falou a verdade, agora a oportunidade veio para você ser transformada. Porque você revelou o seu coração a mim, então era isso que eu precisava para que você venha a ser transformada. Então Jesus libera uma palavra para ela, a ponto dela ser tocada e ser totalmente transformada de dentro para fora. E aí então, por isso que nós louvamos esse louvor, mediante a esse versículo, que ela fala, eu não precisarei aqui voltar, por quê? Porque eu já ouvi o seu falar, eu já ouvi o Senhor me libertando desse desejo de satisfazer as minhas vontades. Agora eu não preciso mais satisfazer as minhas vontades, mas eu preciso satisfazer a vontade daquele que me deu água viva. É ela agora reconhecendo que ela não precisa mais voltar nem mesmo para aquele homem que estava com ela, que nem dela era, porque ela estava querendo suprir uma satisfação da carne, uma satisfação emocional, um buraco na sua carne, um buraco na sua alma, nas suas emoções. E agora quando ela bebe dessa água, que ela recebe a palavra de Jesus, ela está dizendo, eu não preciso mais disso, eu não precisarei voltar para querer beber e saciar os meus desejos em outras fontes, porque eu já ouvi o seu falar. Ela já ouviu Jesus falar e tocando. E verso 28, ela diz assim, a palavra nos diz assim, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, olha só, ela deixou de lado, entenda aqui, ela deixou de lado a sua necessidade natural. Ela foi com o cântaro para suprir a sua necessidade natural, sim ou não? A Bíblia nos diz que ela bebeu água? Ela conversou com Jesus. E aí no verso 28, a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro.
Ela deixou a sua ferramenta, ela deixou aquilo que seria suficiente para suprir a sua necessidade natural, para fazer a vontade daquele que a transformou e lhe deu uma voz. Porque essa mulher não tinha voz, lembra que eu falei? Essa mulher não tinha voz na cidade. Essa mulher ninguém queria estar perto dela. O que acontece? Agora ela volta, olha só como Deus transforma. Agora ela volta para a cidade, toda cheia do Espírito Santo. E ela diz assim, ei, com outras palavras, eu sei que vocês não me dão atenção, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o Messias, aquele que nós aguardamos? Acabei de encontrar com ele. E ele está ali, ó, no poço, esperando a gente voltar. Ele não só transformou a vida dela, mas deu a ela uma voz, a ponto dos homens da cidade voltar com ela e também reconhecer a presença de Jesus. Diz amém. Aquilo que nós falamos no começo, o que Deus te entregou, o que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou? Deus entregou a água viva para essa mulher e transformou ela. Foi o suficiente para ela voltar da cidade cheia do Espírito Santo e ganhar todos os homens praticamente daquela cidade. Eu não estou falando aqui para você simplesmente sair falando, Deus transformou minha vida, Deus fez isso, fez aquilo. Não, é simplesmente aquilo que enche o seu coração, aquilo que você carrega, faça transbordar. Essa mulher bebeu água viva a ponto dela transbordar, ela não aguentou ficar com ela, ela deixou o seu cântaro. O que isso aponta? Eu deixei as minhas preocupações com as necessidades naturais para fazer a vontade daquele que me transformou, que tocou. Então isso aqui é importante sim, mas isso aqui pode esperar, porque aquele que me tocou me encheu tanto que eu preciso derramar na vida de outros. Eu preciso fazer alguma coisa, e se eu continuar com esse cântaro aqui, vai me atrapalhar. Se eu continuar preocupado com as minhas necessidades, as necessidades naturais, como comer, beber, se vestir, vai me atrapalhar. A Bíblia nos diz, tudo isso já é meu por direito, porque eu sou filho e filho amado, e o Pai sabe daquilo que eu preciso. Então o ano da oportunidade não é o ano para você conquistar um carro novo, o ano da oportunidade não é o ano para você ter um casamento ou uma família bem-sucedida, desculpa, mas o ano da oportunidade é o ano de você satisfazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus sim, é que seu marido se converta, a vontade de Deus sim, é que a sua esposa se converta, a vontade de Deus sim, é que seu pai, sua mãe, seus amigos, seus filhos se convertam sim. Mas não é simplesmente ter um casamento, mas é ter uma família abençoada. Faz sentido sim ou não? Muitos adolescentes, muitos jovens querem casar. Eu quero casar. Quer casar para quê? Não, para mim ter um marido, para mim ter uma família. Tá, mas você vai consagrar diante do Senhor? Não, aí é outra história. Eu só quero casar. Tem um santo, né, que o pessoal fala aí, é o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. É esse? Olha lá, o Juan já tá sabendo, né, Juan? Brincadeiras à parte. É o Antônio? Então tem gente que fala assim, eu quero casar, vou fazer lá, vira ele de ponta cabeça, né? Vai afogar o bichinho. E põe na geladeira também, congelar o bichinho. Enfim. Disseram, né, Juan? Olha. Enfim, você é crente, irmão. Mas brincadeiras à parte. O que eu quero dizer é assim, aí eu quero casar, então quero casar. Quem é o santo que casamenteiro? É o Agostinho, sei lá, o Antônio. Vou colocar ele de cabeça para baixo, vou colocar ele na geladeira, vai castigar o bichinho. Aí o que acontece? Vem um abençoado, vamos dizer que dá certo esse negócio. Aí casa. Aí quando vê, o marido está batendo na esposa, a esposa está espancando o marido, o fulano arrebenta o filho, enfim. Você não queria casar? Você só queria casar. Casou. Agora, aquele que quer consagrar a sua família diante do altar, coloca Jesus como primeiro, diz amém. Aquele que quer ter uma família abençoada, lavada, remida pelo sangue do Senhor, coloca Jesus como primeiro lugar. E então quando você coloca Jesus, aqui está a dica, tá? Para os adolescentes aqui. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, pode ter certeza que Deus vai trazer o melhor marido, a melhor esposa para você, diz amém? Eu achei que vocês iam dizer amém. Vai, de novo. Vai trazer o melhor marido, a melhor esposa para você casar, diz amém? Isso, garoto. Vocês estão aí, ó, nessa vibe. Ainda não, né? Mas mais um pouquinho de ano. Mas enfim. O que eu estou querendo dizer, brincadeiras à parte para descontrair um pouco, é o seguinte. É que se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, com certeza, você precisa de um carro?
Ele vai te abençoar com um carro. Mas por quê? Porque você colocou ele em primeiro lugar. Você simplesmente não vai ter um carro, mas você vai ter um carro consagrado ao Senhor. Você vai ter uma casa, você quer uma casa? Você vai ter uma casa. Mas você vai ter uma casa consagrada ao Senhor. Ah, William, eu quero ir a níveis mais profundos. Você vai ser um homem, uma mulher de Deus consagrada ao Senhor. Fazendo menção de Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. É muito fácil, eu já falei isso aqui alguns meses atrás, é muito fácil a gente deixar a nossa Bíblia aberta no Salmo 91 e achar que nós estamos protegidos, que nós estamos guardados. E desculpa, a Bíblia aberta dentro de casa no Salmo 91 não está trazendo proteção para a sua vida. O que vai trazer proteção para a sua vida é o relacionamento que você tem com Deus. É o relacionamento que você tem com ela, é o relacionamento que você tem com o Salmo. E por muitas vezes a gente não se aprofunda, a gente só quer viver como os outros vivem. Mas lembra que eu falei? Eu sou o único, repita comigo, eu sou o único. Então o que dá certo para os outros nem sempre vai dar certo para mim. Eu preciso saber o que vai dar certo para mim. E isso também já quebra todo o senso de comparação e competição. Nós precisamos viver o melhor. E o último para encerrar. Precisamos receber a oportunidade de refazer a nossa vida em Deus. Deus nos está nos dando hoje a oportunidade de refazer a nossa vida dele. João capítulo 8, verso 10 e 11 diz assim: Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Verso 11: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. As oportunidades que Deus nos dá agora, Ele está nos dando o que? A oportunidade de viver uma vida que satisfaz a vontade dEle, de refazer a nossa vida em Deus. E nada melhor, eu sei que isso não deveria ser assim, mas nada melhor do que receber a oportunidade de no início do ano mudar algumas coisas. A oportunidade de refazer a nossa vida agora em Deus. O que Ele está dizendo? Você conhece essa passagem? E eu já estou caminhando para o final. Você conhece essa passagem? Essa mulher então foi pega em atos de adultério. Ela estava errando mesmo. Ela estava pecando mesmo. E aí esses homens levam essa mulher até Jesus, querendo questionar os ensinos de Jesus. Querendo questionar os princípios de Jesus. Na verdade, quando esses homens levam essa mulher até Jesus, eles não estavam querendo fazer mal a ela. Eles estavam querendo fazer mal a Jesus. Eles queriam pegar Jesus de calça curta. E aí então esses homens levam essa mulher que foi pega num ato de adultério. Ela foi pega sim em pecado. Ela estava errada. E a lei falava, quando alguém fosse pega em ato de adultério, poderia atirar pedra e essa pessoa poderia até ser morta por causa das pedras que fosse atirada nela. Então esses homens não estavam errados, sim ou não? Eles não estavam errados. Eles pegaram essa mulher fazendo uma prática e levaram até Jesus tentando pegar Jesus de calça curta. Jesus fala, tá, vocês estão certos. O princípio que vocês estão querendo aplicar está correto. Mas quem de vocês não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Jesus então está dizendo àqueles homens, se não há nenhum tipo de pecado em vocês, então atire a primeira pedra nela. Jesus está deixando essa mulher, a princípio, à mercê da opinião e da atitude daqueles homens, aparentemente, sim ou não? Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava cobrindo aquela mulher, porque ele sabia que todos aqueles homens tinham pecado. Ele sabia que aqueles homens, tudo que apontando o pecado dela, estava querendo encobrir os seus pecados. Por isso que ela apontou, eles apontaram o pecado dela. Então Jesus está falando, tudo bem, vocês estão certos. Então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí nós entramos no versículo que foi falado aqui. Jesus então olha para essa mulher e fala, cadê os seus acusadores? Olha para o irmão que está do seu lado e fala, cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que se levantaram contra você? Mais um louvor que nós colocamos hoje aqui, se eu não me engano, é a segunda vez que nós colocamos. Cadê os tronos dos outros reis? Tudo prostrados diante do chão.
diante da majestade de Jesus. Cadê os seus acusadores? Cadê os reis? Cadê os gigantes? Cadê aqueles que se levantaram contra você? É isso que Jesus está dizendo. Cadê as dificuldades? Cadê as circunstâncias? Cadê aqueles homens que poderiam tirar a sua vida? Cadê eles? Jesus está dizendo, todos foram embora. Diante de uma palavra de Jesus, todos se foram embora. Por quê? Porque todos eles haviam pecado. Então ele vai dizer para ela, o único, entenda aqui, o único que tinha poder, autoridade para condenar aquela mulher era Jesus. Porque nele não havia pecado. Ele tinha autoridade, e se ele faz isso, ele estaria cumprindo a lei, estava tudo certo. Ele tinha autoridade, mas como ele tinha autoridade para condenar, ele também tem autoridade para perdoar, aleluia. Do mesmo jeito que ele tinha autoridade para condenar e matar aquela mulher, ele também tem autoridade para perdoar e dar vida e te dar a oportunidade de refazer a sua história, a sua vida com ele. Então ele libera uma palavra e diz, mulher, eu também não te condeno, eu prefiro perdoar os seus pecados, eu também não vou tirar pedra em você, eu prefiro que você vá e não erre mais. Eu prefiro que você vá e não peque mais. Eu prefiro que você vá e aproveite a oportunidade de refazer a sua vida agora sem pecado. Se coloque de pé.